Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já temos connosco o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, o seu presidente, o Sr. Professor António Mendonça. Queria só dar algumas notas iniciais. Esta audição decorre com alguma especificidade, desde logo por ser uma segunda-feira, que é dia de trabalho parlamentar no círculo que os senhores deputados normalmente fazem, e essa é a razão pela qual temos connosco em videoconferência a senhora deputada Emília Cerqueira e o senhor deputado José Soeiro. Outros grupos parlamentares não conseguiram juntar-se a nós ainda por esta via, porque têm trabalho efetivo no círculo e, por isso, têm cá também assessores presentes na sala, nomeadamente o grupo parlamentar do PCP. E uma última nota ainda para dar conta que o grupo parlamentar do Chega também não consegue estar presente, uma vez que tem trabalho político junto dos eleitores, e pediu para isso ser transmitido às entidades convidadas, quer essa indisponibilidade, quer a discordância relativamente à aceleração do processo relativo à especialidade das ordens profissionais. Portanto, feito este enquadramento, o Sr. Professor António Mendonça conhece a metodologia, já cá esteve, e, portanto, terá uma intervenção inicial de até 10 minutos e depois os senhores deputados farão as interpelações que entenderem oportunas sobre este assunto. Por isso, se estivermos todos em condições de iniciar os nossos trabalhos, eu dou a palavra ao Sr. Professor António Mendonça para a sua intervenção inicial. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, enfim, caros participantes nesta sessão. Eu, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade e o interesse em ouvir a posição do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, enfim, que eu vou procurar representar. Antes disso, eu tinha aqui julgo que já foi enviado, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, enfim, a base da comunicação que eu vou fazer. Julgo que é importante, enfim, são questões simples, diretas, e julgo que todos ganhamos em que as coisas fiquem escritas, facilita todo o processo de leitura e de compreensão. De qualquer forma, eu trouxe umas cópias, quer da intervenção, quer da pronúncia que fizemos em 18 de junho passado, enfim, que no fundo é um desenvolvimento dessa pronúncia. Eu entregava à Sra. Presidente para, se houver aqui interesse e necessidade de distribuir pelos participantes que o possam fazer. E, enfim, indo diretamente ao assunto, em primeiro lugar, para dizer o seguinte, o CNOP não tem uma posição, digamos, específica sobre este tema. Nós procuramos ver, discutir e encontrar uma plataforma comum de entendimento das diferentes ordens. Nós, portanto, temos consciência de que as ordens são muito diferentes, têm as suas especificidades, a sua história, as suas características, o seu desenvolvimento e, portanto, respeitamos as posições que cada ordem em particular entendeu ou entende dar relativamente a este processo. O que nós procuramos aqui fazer é privilegiar aquilo que são as disposições transversais, aquilo que é comum a todas as ordens e reforçar, no fundo, aquilo que é comum a todas as ordens. Essa é a nossa preocupação e respeitamos, entendemos e até achamos que cada ordem em particular deve apresentar aquilo que considera mais relevante do ponto de vista, enfim, do seu papel e, digamos, da defesa do interesse público, cada uma das ordens prossegue. E, portanto, como eu disse, nós temos aqui, no fundo, o que é que nós pretendemos aqui fazer. Nós não vamos também, acho que já fizemos suficientemente comentários relativamente ao processo até aqui, acho que não vale a pena estar a insistir, isso é público. O que nós queríamos aqui reafirmar é que mantemos todas as posições que defendemos e que apresentámos na pronúncia de 18 de junho, portanto não temos, aqui sob este ponto de vista aqui, só temos a reforçar aquilo que nós dissemos, enfim, acho que não vale a pena estar aqui a repetir, porque isso está escrito e está aqui acesso, é possível o acesso a isso. No fundo, o que nós queremos dizer é que há aqui 2 ou 3 aspectos que nós gostaríamos de salientar, que é, em primeiro lugar, era a importância de cada estatuto, de cada ordem, vir claramente autonomizado. Portanto, neste momento nós temos um projeto de lei que são 800, 900 páginas
e é muito difícil de estar, de facto, a ler, a entender aquilo que lá está, e acho que ganharia em transparência, em clareza, que cada estatuto fosse objeto digamos, de um tratamento particular e fosse objeto, efetivamente, não sei se de uma lei, mas pelo menos de um tratamento autónomo, não é? E eu acho que isso era importante que ficasse esclarecido, porque facilita, no fundo, depois o próprio processo digamos, de compreensão daquilo que foi feito e daquilo que foi obtido, daquilo que foi objeto de consensualização ou daquilo que eventualmente poderá ter ficado como divergência. Depois, queríamos chamar a atenção para os prazos que são dados, do ponto de vista aqui de todo o processo. Há ordens, enfim, que é de uma forma geral, que remete para uma discussão pós-aprovação na especialidade, a discussão do regulamento das especialidades, em que são dados cerca de 120 dias, e diz que se até 120 dias não forem apresentadas, digamos, propostas neste sentido, que no prazo de um ano aquilo fica tudo como está e não há alteração. Isto relativamente à questão das especialidades. E nós achamos que 120 dias é pouco, que deveria ser considerado um prazo um pouco maior, no sentido que, repare, nós vamos ter que fazer eleições para os novos órgãos, para o Conselho de Supervisão, para o Conselho de Disciplina, e isso tudo, enfim, é tempo, não é? Quer dizer, constituir as listas, encontrar as pessoas, e não vai ser um processo fácil, particularmente no que diz respeito à procura de membros externos, não é? E, portanto, nós também queremos encontrar pessoas externas que sejam pessoas que possam dar um contributo positivo para o papel das ordens e não encontrar uma pessoa qualquer. E, portanto, esse é um processo que normalmente demora tempo. E, aliás, também aqui, julgo que as ordens têm diferentes propostas para a constituição, para a procura de soluções e o próprio processo de constituição desse órgão, que também nós temos algumas reservas, mas, enfim, deixamos isso para cada ordem em particular, dizer as observações que têm a fazer relativamente ao modo de eleição das pessoas externas às ordens. Mas, portanto, queríamos chamar a atenção para esse aspecto dos prazos. E também uma outra questão que nós queríamos salientar, aliás, é uma sugestão que até partiu da Ordem dos Médicos Dentistas e que foi aceite de uma forma generalizada por todas as ordens, que era no sentido de ficar consagrada na proposta de lei 9815, número 9815, a obrigatoriedade das sociedades multidisciplinares, para além dos registros já previstos nesta lei, também se inscreverem num registro central e com acesso ao público, a ser gerido pelas ordens profissionais, enfim, através de uma entidade por elas designada e mandatada. Pensamos que isso é importante, tendo em conta as características das sociedades multidisciplinares, o facto de haver várias profissões ou várias atividades profissionais e muitas vezes poder haver conflitos de interesses e ser difícil digamos, de lidar com isso, que haja aqui precisamente um registro central dessas sociedades multidisciplinares e portanto, de facto, enfim, esse registro poder ser gerido pelas das ordens profissionais. Digamos, há aqui um aspecto que é um aspecto geral, enfim, que tem a ver com a necessidade de acautelar na entrada em vigor dos estatutos revistos os prazos, porque as ordens, enfim, têm corpos dirigentes que foram eleitos em momentos muito diferentes e, portanto, esse aspecto dever ser acautelado precisamente nestas disposições transitórias. Portanto, terem atenção às particularidades. Nós temos uma crítica de fundo a fazer, que fizemos do ponto de vista da generalidade, mas acho que também na especialidade isso poderia ser em consideração, que houve uma preocupação de transversalidade na legislação que não teve em conta as particularidades e as diferenças das ordens. Não? E não sei se na especialidade ainda é possível de entrar com isso em consideração e de alterar em função dessas diferenças, que era importante considerar. As ordens são diferentes instituições, isso reflete-se, por exemplo, na questão dos estágios. Aliás,
também era um dos aspectos que nós queremos salientar, que era a necessidade daquelas ordens que querem estágios, que têm estágios, enfim, para acesso à ordem, de ser, enfim, considerada a possibilidade de recorrerem a financiamentos públicos, não é? E que isso possa ficar consagrado. Não há nenhuma razão, até em alguns casos, ao contrário do que se pretende fazer com facilitar o acesso à profissão, o que pode acontecer é exatamente o contrário, não é? Em alguns casos, essas exigências de remuneração, se não houver a capacidade de efetivamente cumprir com isso, ao contrário, pode ter exatamente o efeito oposto daquilo que se pretende com as alterações agora da legislação. E, portanto, salvaguardar esse aspecto de poderem ser objeto de financiamento público os estágios naquelas ordens que são, de facto, em que isso está consagrado para fazer parte da ordem. Julgo que eram essas, não sei aqui o nosso jurista se tem alguma questão a acrescentar. Tem a palavra, Sr. Doutor. Só para coadjuvar o argumento que deu no sentido da conveniência de se fracionar este megadiploma. Qualquer alteração cirúrgica que seja feita ao estatuto de uma das 20 ordens, se mantiver o mesmo figurino de tudo juntar no único diploma, vai obrigar a um processo assaz complicado. O regimento, tanto quanto julgo saber, permite o fracionamento deste megadiploma em 20 diplomas, o que facilitaria, às vezes, alterações cirúrgicas de um estatuto. Se esse estatuto vier incorporado numa lei que tem 19 outros estatutos, em termos de processo legislativo é complicado. Isso, por um lado, e por outro lado, também permitiria acolher situações específicas de cada ordem que o professor Mendonça acabou de referenciar. Esta lei tem, pelo menos nas suas disposições transitórias, um figurino único. É aplicável a todas as mesmas disposições transitórias. Com certeza seria conveniente analisarmos caso a caso se esta disposição transitória nesta ordem faz sentido ou se não faz sentido nesta outra ordem. Isto só para reportar argumentos a favor do fracionamento. Também, já agora, se me permitissem, e com isto me concluo, uma vez que vem no ofício, era a vantagem de o CNOP poder saber qual é a calendarização dos trabalhos, porque tivemos as informações as mais contraditórias e, com base em informações de que o processo legislativo de apreciação na especialidade iria decorrer ao longo deste ano, isso levou a uma organização de trabalhos com esse contexto temporal em mente e agora fomos surpreendidos com um aceleramento do processo. Portanto, seria simpático, penso eu, sabermos qual é o calendário, até porque há ordens que estavam a tentar ainda apresentar propostas concretas, mas ficam sem saber se já agora será oportuno ou não é oportuno. Basicamente era esse aspecto também. Não digo mais nada. Muito obrigada, Sr. Doutor. Concluímos assim a intervenção inicial e vamos ouvir agora os grupos parlamentares e vamos começar por ouvir o grupo parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. Muito boa tarde, Sr. Professor Dr. António Mendonça, também Sr. Doutor, muito boa tarde. Agradecer-vos os contributos que têm dado e que já nos fizeram chegar, quer aquele que entregaram nesta casa em 18 de junho, quer aquele que agora recebemos e que se destinam, de facto, àquilo que é a discussão na especialidade e que estamos a fazer agora desta proposta de lei. De facto, estes contributos, e no caso do CNOP, incidem sobre matérias transversais a todas as ordens. Nós já aqui ouvimos em audição algumas ordens profissionais e percebemos, desde logo, que em todas elas há matérias que são comuns. E é importante que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, enquanto representante dessas mesmas ordens, de facto, de certo modo, faça essa sistematização e nos entregue, conforme fez aqui, aqueles que são os aspectos mais relevantes dessa transversalidade. E estejam certos, e esteja certo o Sr. Presidente, que da parte do Partido Socialista
recebemos com toda a abertura essas propostas que analisaremos e que, se efetivamente considerarmos que são oportunas, que são razoáveis, que vão de encontro àquilo que também é a nossa visão sobre esta temática, obviamente as acolheremos sem qualquer reserva. Aliás, este processo destina-se, ainda que mais ou menos acelerado, mais ou menos rápido, por força de vicissitudes que às vezes nós próprios não podemos controlar e que enfim, indiretamente nos assolam, este momento é o momento para isso mesmo, para ouvirmos todos os atores, todos aqueles que, no âmbito desta temática das ordens profissionais, têm alguma opinião para dar e, por isso, assumo toda a relevância a vossa vinda hoje aqui. Até porque eu julgo que, e já referi isto noutra audição anteriormente, eu julgo que, tendo havido um certo ruído inicialmente, e naturalmente diria mesmo alguma desconfiança, em relação àquilo que eventualmente alguns apontaram como sendo as intenções do autor desta iniciativa, em concreto do Partido Socialista, de retirar qualquer estatuto ou de retirar qualquer importância às ordens profissionais, eu acho que fica bem vincado que não é isso que se pretende. O que se pretende é que, de facto, os profissionais que nos mais diversos setores exercem a sua profissão e que exercem de acordo com regras que são estabelecidas pela ordem a que pertençam, o fazem com qualidade, o fazem com reconhecido mérito e que, simultaneamente, aqueles a quem os seus serviços são dirigidos também se sintam protegidos em relação a alguma eventual situação mais anómala ou menos correta que possa acontecer. E, face a esse ruído que existiu inicialmente, eu julgo que, na apreciação que o Tribunal Constitucional fez sobre a Lei Quadro, ficou perfeitamente claro a inexistência de qualquer eventual inconstitucionalidade ou qualquer vício de constitucionalidade que pudesse existir. Portanto, dito isto, é de facto o momento para vos ouvirmos. E a esse respeito eu queria colocar algumas questões que advêm dos documentos e da pronúncia que nos fizeram chegar, quer em junho, quer agora, e que resumiria em 3 ou 4 pontos. A primeira delas é de que modo é que a CNOP considera que é possível consensualizar o livre acesso à profissão, que nós defendemos, e, nomeadamente, para aqueles que, enquanto jovens, iniciam uma profissão, de que modo é que, dizia eu, é possível consensualizar esse acesso com a enumeração de atos próprios que, por vezes, se pretendem reservar apenas àqueles que fazem parte de ordens profissionais. Por outro lado, há aqui uma questão que na vossa pronúncia de junho eu gostaria de perceber melhor, que é no que diz respeito ao órgão de supervisão e, nomeadamente, na questão da criação das especialidades profissionais, em que levanto aqui a dúvida sobre a possibilidade desse parecer do órgão de supervisão ser um parecer apenas assente em juízos de mérito, é esta a frase que aqui está, em juízo de mérito e não de mera legalidade. Eu gostava que esclarecessem melhor este aspecto. Qual é a referência em concreto quando fazem esta dicotomia entre juízo de mérito e juízo de legalidade, face à competência deste órgão do Conselho de Supervisão? Qual é efetivamente a intenção ao referirem isto? Por outro lado, peço-lhe para concluir, vou concluir, Sra. Muito obrigada. Deputada Coordenadora, vou concluir. Quanto à questão dos prazos, é evidente que as disposições transitórias, eu concordo que poderão, em alguns casos, ser díspares consoante a ordem profissional, mas
e, portanto, não é propriamente uma pergunta que quero fazer a esse nível, mas para terminar, referiram agora nesta pronúncia que nos entregaram hoje, referem a possibilidade da existência de um registro central de sociedades multidisciplinares. A pergunta que deixo, e para terminar, é se esse registro, se consideram que esse registro deveria ser ou não obrigatório, ou, por outro lado, poderia ser meramente facultativo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. É a vez de ouvirmos o Grupo Parlamentar do PSD e cumprimento a Sra. Deputada Emília Cerqueira, a quem dou a palavra. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o professor António Mendonça, enquanto responsável da CNOP, e permita-me, Sr. Professor, fazer aqui um à parte e um introito, porque não é possível deixar de o fazer até depois das preocupações que aqui deixou quanto aos prazos que dispomos. Disse muito bem que este processo se iniciou na expectativa que seria até ao fim do ano, e o Governo surpreende-nos a semana passada dizendo-nos que este diploma tinha que estar aprovado até o dia 13 deste mês. Ou seja, na prática nós vamos ter 4 ou 5 dias para analisar todo este diploma, fazer propostas de alteração e discuti-lo na especialidade para que depois vá tempo ao plenário. Portanto, permita-me, estas audições neste tempo são uma bela farsa que está a ser aqui encenada pelo Partido Socialista e pelo Governo para fingir que houve, mas não ouvindo ninguém. E esta parte não posso deixar de o fazer, porque não se consegue fazer um trabalho sério, um diploma de mais de 700 páginas, como aliás muito bem aqui foi referido, e analisá-lo, apresentar todas as propostas de alteração e votá-las uma a uma na especialidade, com este calendário com que nós fomos surpreendidos. Aliás, daí hoje não estarmos presentes fisicamente, porque se marcou para o Dia do Trabalho Político no Distrito. Tal é a urgência que o Partido Socialista decidiu colocar neste processo, à revelia de tudo aquilo que tinha sido a expectativa criada, quer entre as ordens, quer entre a CNOP e até entre os grupos parlamentares. E esta nota é uma nota introdutória que não podia deixar de ser feita. Sr. Professor, deixe-me que lhe diga que grande parte das preocupações que aqui colocou relativamente àquilo que é transversal a todas as ordens, quase me apetece dizer, o PSD avisou que estas iriam ser as grandes preocupações e os grandes problemas que viriam depois da Lei Quadro que foi apresentada. Até porque, permita-me também, e acho que não posso deixar de fazer essa referência, são basicamente aquelas que foram as propostas de alteração que o PSD apresentou e que foram chumbadas pelo Partido Socialista, em especialidade na Lei Quadro das Ordens, como aliás o professor acompanhou cuidadosamente, e nós chamamos a atenção para todas estas questões, nomeadamente, e são algumas que eu gostava de deixar aqui uma nota e depois no fim terminarei com algumas perguntas. Todos os estatutos num único diploma legal é uma inovação deste Partido Socialista e deste Governo, porque todos os estatutos sempre foram em leis separadas, que permitiu que se tivessem em conta as especificidades de cada ordem. Não é a mesma coisa nós estarmos a tratar de uma ordem dos revisores oficiais de contas ou de uma ordem dos advogados. São realidades muito diferentes, com idiosincrasias próprias, até daquelas que são as características da profissão. E isso não foi tido em conta e mostra uma certa cegueira ideológica deste Governo naquilo que é a legislar e ter em conta o interesse público. Não se trata da facilidade de acesso, nós sempre estivemos a favor da facilidade de acesso, se retirar as barreiras, como aliás a União Europeia exige, e bem, porque num mundo cada vez mais globalizado, nós precisamos que os nossos jovens acedam às profissões e nos sejamos um país cada vez mais de jovens que vão para o estrangeiro porque não conseguem exercer a profissão para a qual se formaram e para a qual estudaram. E, portanto, isso é uma barreira importante. A questão da remuneração dos estágios, lembrar-lhe, Sr. Professor, que nós propusemos na altura que ficasse logo na Lei Quadro estabelecido que o Estado assumiria os estágios sempre que fosse necessário, sob pena de se tratar de um presente envenenado. O Partido Socialista chumbou essa proposta de alteração e agora podemos estar a fazer com que jovens não consigam efetivamente, pelo menos em algumas profissões, aceder à profissão. E para nós isso é uma grande preocupação e é algo em que não nos revemos. Também há aqui algumas questões que nós temos vindo a focar, que têm a ver quer com a questão dos prazos das normas transitórias, os prazos de 120 dias, que nos parecem objetivamente muito curtos para algumas ordens não terão capacidade, e tem-nos vindo a dizer durante as audições que não terão possibilidade, especialmente recrutar aqueles que são os cidadãos e os membros de fora dos inscritos na ordem, e portanto isto pode criar aqui uma série de constrangimentos
e os prazos são notoriamente curtos. E, portanto, tal como a questão dos regulamentos das especialidades, sob pena de voltar à estaca zero, como tantas ordens nos têm chamado a atenção, até porque depois é preciso autorização do membro do governo e não podem garantir essa autorização, uma grande atrapalhada, e portanto nós estamos muito preocupados também com esse aspecto. Finalmente, relativamente, eu queria lhe deixar, porque o tempo é sempre muito curto, algumas preocupações que essas sim também são transversais a todas as ordens, têm a ver com a questão dos atos próprios. Algumas ordens não tinham até agora atos próprios e passaram a ter nestes novos diplomas legais que são transversais. Não obstante essa caracterização e passarmos a ter uma noção de ato próprio em todas as ordens, também há sempre um item que foi acrescentado que poderão exercer a mesma profissão, essas funções, outras pessoas que não sejam membros da ordem, desde que legalmente habilitados. Isto tem vindo a trazer uma série de preocupações com aquele que é a possibilidade de pessoas poderem exercer a profissão sem que tenham, permita-me dizer-lhe, aquele chapéu da ordem, que é o poder disciplinar, o poder de controle, o poder de verificar até se essa pessoa tem condições e não tem um processo num outro país, fora, e muito embora tenha formação bastante para isso, mas que, fruto daquela que foi a sua atividade e violação dos seus deveres deontológicos, hoje pode abrir qualquer estabelecimento sem estar controlado por qualquer ordem, exercer a sua profissão, de forma a que os consumidores, o público em geral, acabe por não ter conhecimento destas situações e não estar protegido da possibilidade de termos pessoas que não têm condições, pelo seu comportamento anterior, para exercer a profissão e estarem a fazê-lo porque não há qualquer controle. E conclui, Sra. Deputada? A mesma coisa, a deputada coordenadora, à distância, às vezes, coloca-nos também esta falta de controle do tempo, mas para concluir, e a pergunta era muito simples, qual acha que deveria ser a forma em todas as ordens que deveríamos encontrar para fazer a salvaguarda dos cidadãos perante estas situações de profissionais que agora ficam protegidos e que podem aceder ao exercício destas profissões sem terem o escudo e o chapéu de uma ordem? E muito obrigada e peço desculpa por alguma parte que possa não ter sido possível perguntar. Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. É a vez de ouvirmos o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu não quero acrescentar mais nenhuma pergunta. Estamos aqui para vos ouvir. Recebemos também os contributos por escrito. Vamos procurar analisar esses contributos com os enormes constrangimentos que estão a ser colocados em termos do calendário que temos. Não, neste caso, para análise das propostas, embora algumas já as tenhamos recebido há algum tempo, e sobretudo para podermos fazer alterações agora no âmbito da especialidade. Veremos como corre o processo. Queria agradecer também a disponibilidade, mais uma vez, para serem ouvidos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Soeiro. Concluímos assim a ronda de intervenção dos partidos e eu, se me é permitido, o Sr. Dr. Pedro Meireles colocou uma questão relativamente à calendarização dos nossos trabalhos, por assim dizer. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Professor António Mendonça, esclarecia só que relativamente ao calendário, como aliás a Sra. Deputada Emília Cerqueira foi avançando, o que nós definimos foi o dia 8 de outubro às 21 horas para entrega de propostas de alteração, depois o dia 10 de outubro, que é uma terça-feira, para a reunião deste grupo de trabalho para votações indiciárias, e o dia 11, que é o dia seguinte, para a ratificação dessas votações na Comissão de Trabalho, Segurança Social, Inclusão e Segurança Social. E dia 13, o tal dia 13 que a Sra. Deputada Emília Cerqueira há pouco falava, é o dia da votação final global, que será em plenário. Portanto, este é o calendário que nós, em função das circunstâncias que também foram explicadas, designadamente um ofício que o Governo enviou para a Assembleia da República, é com este calendário que nós neste momento estamos a trabalhar. Mas sem mais demora, estamos cá para ouvir o CNOP. Eu vou dar a palavra ao Sr. Professor António Mendonça para a sua intervenção final. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer as observações que foram feitas, enfim, pelos senhores deputados, para dizer que o papel das ordens e do CNOP sempre foi uma posição de abertura. Ou seja, nós não partimos para esta discussão, apesar, enfim, de inicialmente nos interrogarmos sobre a metodologia, mas a nossa posição foi sempre uma posição de abertura, de colaboração, de apresentar propostas e de estar aberto à discussão.
E a posição do CNOP foi, em primeiro lugar, achar que as ordens, dada a sua diversidade, deveriam ter um papel primordial, quer na parte da discussão da generalidade, quer na parte da especialidade, e que o CNOP deveria limitar-se, enfim, a apresentar e a discutir aquilo que era questões de natureza transversal, natureza de todas as ordens. E isto para dizer o quê? Que nós consideramos, enfim, que houve, apesar de tudo, eu gostaria de salientar esse aspecto, que as ordens não são, ao contrário do que eventualmente pode ser a ideia dominante, instituições de natureza corporativa. Deixaram de ser, aliás, pela própria legislação, que já vem de 2015, 2013 primeiro e consagrada nos estatutos em 2015, dizia-se abertamente que as ordens, a principal atribuição é a defesa da qualidade do serviço prestado aos utilizadores finais. E, portanto, as ordens têm competências delegadas, mas não só, para, efetivamente, ter um papel importante digamos, na apreciação e na regulação da qualidade e garantir que, no fundo, não se está a vender gato por lebre. Isso é fundamental em todas as ordens, não é? Que as pessoas que exercem uma determinada profissão têm a competência efetiva para isso. Repare-se que, inicialmente, isso até a proposta era ao contrário, era de inverter e pôr a defesa dos interesses dos seus membros, mas depois houve o bom senso, que nós, aliás, queremos aqui, enfim, agradecer e elogiar os seus deputados, tiveram compreensão que inverter aquilo que já vinha de 2015 era um retrocesso. E, portanto, isso foi consagrado, eu acho que é importante, porque isso realça, e o próprio Parlamento e os próprios deputados reconheceram que o papel fundamental das ordens é um papel de salvaguarda do interesse público. E eu gostaria de afirmar esse aspecto de salvaguarda do interesse público que ficou registado. Agora, há aspectos que acabaram por ficar coxos, não é? Porque muitas das propostas que eram feitas era no sentido de ir ao encontro, ou pelo menos contrariar, supostamente aquela ideia de corporativismo, que depois ficou um bocado coxo ao se reconhecer que, efetivamente, as ordens têm essa atribuição principal de salvaguarda do interesse público. Mas, como eu disse, enfim, já passou, vamos agora ao que interessa, que é a parte da generalidade. E procurando ali responder às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado, a questão do livre acesso à profissão. As ordens, de facto, a preocupação não é dificultar o acesso. Aliás, nunca houve tanta gente qualificada formada neste país e as ordens acham, de modo geral, que isso é extremamente positivo e é uma das grandes transformações importantes do país. Aliás, os jovens não ficam cá, não é pelo papel das ordens, é porque vão ganhar mais lá fora, porque têm mais oportunidades de trabalho qualificado de acordo com a formação que tiveram. Essa é que é a razão fundamental. E as ordens têm uma preocupação de trabalhar no sentido de contribuir para que, efetivamente, o país tenha condições de fixar os jovens qualificados cada vez de forma maior quantidade. Não é? Isso não está a acontecer. E essa é uma das atribuições fundamentais da ordem, é garantir isso. Que, infelizmente, por razões diversas, sabemos que existem dificuldades, mas que esperamos que possam ser ultrapassadas com a contribuição das ordens. E aquilo que nós dizemos, em primeiro lugar, é que as escolas, a formação, quer dizer, quem tem a capacidade de formar e dizer se as pessoas têm ou não têm a formação adequada, são hoje em dia as escolas, as faculdades, as universidades, as comissões de avaliação que são feitas, não é? Portanto, as certificações, as acreditações que são feitas, quer nacional e internacionalmente, enfim, são as instituições mais competentes, onde as ordens têm naturalmente um papel e um lugar, enfim, todas essas instituições. E, portanto, as ordens não se querem sobrepor às instituições que especificamente têm a votação e que são reconhecidas, não é? Portanto, nós não pretendemos substituir, pelo contrário, o que nós queremos é participar e evidentemente, reconhecer. Agora, queremos ter um papel, por exemplo, na valorização, no reconhecimento daquilo que é o percurso profissional dos membros, ao longo da vida, ver como é que as pessoas, qual é, enfim, a evolução, que tipo de atividades, e garantir, mais uma vez, em termos profissionais, que, de facto, as pessoas que exercem uma determinada profissão têm a formação adequada para o exercerem. É evidente que isso é mais visível em certo tipo de profissões, como os médicos. Ninguém gostará de ser operado por uma pessoa que fala com o médico, quer ser operado com o médico, obviamente, não é? Já, provavelmente, fazer uma análise, digamos, económica, se calhar, qualquer pessoa, nós dizemos assim, já é menos grave. Não é, eu acho que é tão grave quanto com o médico, mas enfim, aceita-se mais, não é? Poderá não ter uma implicação tão forte, mas continuamos a ter. Eu acho que é importante que a sociedade tenha alguém alguma instituição, que são
vocacionadas para afirmar, para valorizar e para dizer que a formação que as pessoas tiveram é reconhecida, não é? Portanto, isto não é qualquer ato corporativo, qualquer intervenção de natureza corporativa, é chamar a atenção para a importância que hoje em dia há uma formação qualificada. Se as pessoas têm uma formação hoje em dia de licenciatura, de mestrado, doutoramento, pós-graduações, etc., isso tem que ser reconhecido. E é importante para o país, para dizer, esta pessoa tem as qualificações adequadas para fazer esta ou aquele tipo de atividade. E, portanto, esta questão dos atos próprios tem a ver com isso, com a formação que as pessoas tiveram para o exercício de determinadas responsabilidades profissionais. Isso é importante garantir. Isto em qualquer profissão. É por isso é que existe. É evidente que hoje em dia nós estamos abertos a isso, e é por isso é que existem as especialidades nas diferentes ordens. A sociedade evolui. Há muitas profissões de fronteira, entre a engenharia e a economia, entre a medicina, nas suas diferentes especialidades. E, portanto, nós temos que estar abertos à mudança do ponto de vista da evolução da ciência, à mudança do ponto de vista da evolução da sociedade e articularmos em função disso. As ordens evoluíram. Não é? E, portanto, temos que ter presente, e por isso há outra coisa, já agora aproveito para dizer, a importância de flexibilizar a própria adaptação dos estatutos, no sentido de incorporar aquilo que a sociedade vai tendo em termos de mudanças qualitativas. Relativamente ao Conselho de Supervisão, vamos lá. O Conselho de Supervisão, há aqui, enfim, nuances entre as diferentes ordens, mas à partida das ordens nunca se opuseram à participação de elementos, exteriores. Agora, enfim, nós sempre nos opusemos a uma maioria e depois, relativamente, enfim, aqui à questão da supervisão, o que é importante, vamos lá ver, é que pode haver uma certa contradição. Por um lado, nós queremos nas ordens pessoas, a maior parte das pessoas, e depois ir buscar gente que não é das ordens para o exercício dessas competências. Pode haver aqui, de facto, alguma contradição relativamente àquilo que se exige para as próprias ordens, não é? É isso é que nós alertamos. Bom, há aspectos de detalhe que eu acho que não vale a pena, mas que têm a ver com a própria eleição, não é? Dessas pessoas externas. E isso aqui também varia muito de ordem para ordem, mas o que é importante garantir é que, por exemplo, que essas pessoas que são externas pudessem ser objeto de consenso, não terem que estar, isto eu acho que é possível em termos da especialidade, sujeitas a ter que optar por uma lista ou por outra lista, enfim, no fundo poder ser um processo até, aliás, à semelhança do que existe na própria academia, em que essas pessoas externas são objeto de consenso entre as diferentes listas que são candidatas, por exemplo, ao Conselho de Supervisão e, portanto, não tanto terem que optar por esta ou por aquela lista, mas serem pessoas. Isso é uma forma de garantir, de facto, a qualidade, a independência das pessoas que fazem parte do Conselho de Supervisão. Digamos, são nuances, são aspectos particulares, mas eu acho que podem ser em termos considerados em termos de processo. A questão do registro central, nós achamos que devia ser obrigatório, efetivamente. E, portanto, um organismo que deveria ser objeto de gestão pelas próprias ordens, não é? Porque, de facto, quando nós pomos várias profissões numa mesma sociedade multidisciplinar, pode haver conflitos de interesse, efetivamente, de pessoas que têm a obrigação de sigilo ou de profissões com outras que não o terão tanto. Enfim, é preciso salvaguardar todos esses aspectos, não é? E, portanto, e também aqui salvaguardar, de facto, as ações de disciplina, de regulação, etc. E, portanto, criar um mecanismo que permita ter em conta, não é tanto a criação de sociedades multidisciplinares que nos preocupa, pelo contrário, isso também será uma evolução natural, mas é, efetivamente, a salvaguarda enfim, a salvaguarda da qualidade e, sobretudo, da transparência e dos processos que essas sociedades multidisciplinares vão desenvolver. E, portanto, acho que é importante ter atenção a esses aspectos. Relativamente às outras observações que foram feitas, enfim, nós estamos de acordo, vamos lá. O que eu queria dizer aqui é que o CNOP não fez aqui distinção, enfim, deste ou daquele grupo parlamentar, deste ou daquele partido, pelo contrário, quer ver isto no seu conjunto, não é? E participa diretamente com a Comissão. E, portanto, obviamente que há observações com as quais nós identificamos mais, outras observações que nós nos identificamos menos, independentemente dos grupos parlamentares, não é? É natural, evidentemente, que isso aconteça e não estamos preocupados com isso, porque as ordens, enfim, não têm que se identificar com nenhum grupo parlamentar
têm que se identificar com aquilo que são os seus objetivos, não é? E, portanto, enfim, obviamente que há observações que com as quais nós nos revemos, enfim, designadamente com a questão dos prazos e dos estágios, e reparem que a questão dos estágios também é muito importante, eu gostava de frisar esse aspecto, porque, de facto, houve aqui uma preocupação de transversalidade. Por exemplo, na ordem, e agora permite-me falar em termos da ordem dos economistas, nós tínhamos proposto uma simplificação dos estágios. Para nós, o estágio é meramente um ano de experiência profissional e acabámos por ter quase a versão dos advogados para os nossos estagiários, no sentido de ter que criar um patrono, ter que pagar 900 euros, etc. Eu não estou a ver nenhum economista, porque, aliás, por exemplo, a profissão de economista é exercida, maioritariamente não é em profissão liberal, ou estar na administração pública, ou estar numa empresa, etc. Eu não estou a ver nenhum patrono e estar a pagar 900 euros para ter um estagiário. Não faz sentido, não é? E houve, digamos, não houve essa preocupação, digamos, de ver as especificidades e de atuar em conformidade. Quer dizer, não se podem tratar ordens que são muito diferentes, quer qualitativa, quer quantitativamente, da mesma maneira. E, portanto, é importante, se houver a possibilidade de ver essas particularidades na legislação, e daí a importância que nós já dissemos de ter cada estatuto separado, acho que era importante, até para o próprio país, para o próprio Estado, isso é fundamental, não é? Sr. Presidente, ia só pedir que concluísse, estamos a Vou concluir já, e, portanto, isto é só para terminar com esta questão dos estágios, acho que era importante dar atenção para não limitarmos, ao contrário do que pode acontecer, é que a legislação atual pode dificultar o acesso à profissão em vez de facilitar, ou seja, pode ter o efeito contrário daquilo que pretende provocar. É importante ter esse aspecto e atenção. E relativamente, enfim, aos atos próprios, vamos lá ver, isto é, eu já creio que já falei sobre isso, vou só referir que os atos próprios têm a ver precisamente com a formação que as pessoas têm, não é? Portanto, atos próprios ou atos típicos, os atos reservados, em princípio, evidentemente que têm que ser consagrados em lei do que é que existe, mas relativamente aos atos próprios, são os atos que são específicos de uma determinada profissão. Eu acho que isto é importante para a população saber com quem está a lidar, não é? E, portanto, isso é preciso ter o cuidado. Acho que aqui não há nenhuma preocupação de natureza corporativa. Porque, repare, porque o efeito pode ser exatamente o contrário. É banalizar e, portanto, estar a contribuir para quê? Para a desqualificação das pessoas altamente formadas, não é? Se qualquer um pode fazer qualquer coisa, não é? No fundo, o que nós estamos a fazer é, podemos estar a baixar, digamos, o custo da força de trabalho, remuneração de salários, etc. Mas não estamos a fazer nada de bom em termos da sociedade, não é? E muitas vezes o que pode acontecer é precisamente isto, é estarmos a contribuir para a formação de mão de obra barata, mas que no fundo não tem, e não é isso que interessa, penso eu, ao país. O que o país precisa é de gente qualificada a exercer as funções para as quais se exige essa qualificação. E é essa a nossa preocupação. E peço desculpa, não sei se respondi a todas, mas o tempo também é curto, mas era essa a preocupação fundamental. Só termino para dizer que a nossa abertura é total, de contribuir, de discutir sem qualquer preconceito, não é? É contribuir para que a legislação que venha a sair seja a melhor possível, não é? Muito obrigada, Sra. Presidente. Julgo que essa é também uma preocupação partilhada pelos grupos parlamentares, a disponibilidade do CNOP desde o início para colaborar com o grupo de trabalho nesta reforma da Lei das Ordens para abreviar e para simplificar o que nós estamos aqui a tratar e que culminará, de facto, com esta aprovação desta proposta de lei com a especialidade que nós estamos a desenvolver, mas queríamos naturalmente agradecer a presença e a disponibilidade, sobretudo com pouca antecedência, mas do CNOP e do Sr. Presidente e também do Dr. Pedro Meireles e toda a colaboração que têm tido com este grupo de trabalho e deixar a nota da nossa total também disponibilidade para aquilo que entenderem útil e necessário e desejar uma continuação de um bom trabalho ao CNOP e aos seus órgãos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, retomamos às 18h30 com a audição da Ordem dos Advogados.